Bom, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a aula 16 sobre transcoloração, tá? Na verdade, o assunto aqui é transcoloração, mas eu vou falar de outras coisas também, tá? Bom, o que a gente viu na última aula, né? Há muito tempo atrás. A gente viu que a gente conseguia pegar um problema qualquer em NP e reduzir para circuito SAT. Não foi isso que a gente viu? Circuito SAT, ele é um problema de circuito em que você tem as suas fontes de dois tipos. Você tem alguns valores dessas fontes fixos e outros são de fato variáveis. E que a correspondência para um problema de NP para um circuito é o quê? A instância, a entrada do seu problema vai ser interpretada como sendo esses bits fixos, esses valores fixos. Ok? Uma candidata à solução vai ser interpretada como sendo os bits daquelas variáveis, que aquelas variáveis vão receber naquelas fontes. E aí, você vai ter a saída daquele circuito 1, se e somente se aquela candidata, de fato, era uma solução para o seu problema. Tá? Então, primeiro de tudo, veja, isso nem faz parte de transcoloração, né? O assunto é transcoloração, mas eu só estou recapitulando o que a gente viu na aula passada. Mas vamos começar aqui ainda nesse ponto que a gente acabou de falar. Tá? Então, eu provei na aula passada isso daqui, que qualquer problema NP se reduz para circuito SAT. Agora vamos ver um exemplo de um problema e, de fato, fazer essa transformação para circuito SAT. E entender bem isso que eu falei de candidato, a solução, de valor da instância já fixo ali, tá? Vamos entender isso aqui no exemplo. E vocês vão ver que é um exemplo que é até fácil de ser resolvido. 2 independent sets. Ou seja, o problema é o seguinte. A entrada é um grafo G, tá? Então a pergunta é, G contém um conjunto independente de cardinalidade 2? Veja, quando eu falo de circuito SAT tá em NP completo, é porque qualquer problema em NP se reduz a ele. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Ok? Em particular, os problemas que estão em P também, tá? Tudo que está em P está em NP. Esse problema está em P. Vocês conseguem me falar, antes da gente entrar aqui em detalhes de transformação e tal, como é que se resolve esse problema? Como é que eu resolvo esse problema? Saber se num grafo tem um conjunto dependente de tamanho 2. Veja, nem é um conjunto dependente máximo. Não estou pedindo o maior conjunto dependente e ver se ele tem tamanho 2. Não, não é isso. Só quero saber se tem um conjunto dependente de tamanho 2. O que isso significa? Eu só tenho que ver se existe um par de vértices que não formam uma aresta. Só isso. Concorda que em n ao quadrado você pode olhar isso, você pode olhar cada par e ver se eles são vizinhos, mas você consegue ver até mais rápido em O de n, porque para cada vértice basta você olhar se tem algum vértice com menos de n menos 1 vizinhos. Se tiver um vértice com menos de n menos 1 vizinhos, então tem alguém ali dentro que ele não é vizinho. Então você consegue fazer isso em O de n. Beleza? Tá? Mas, vamos lá, o que eu quero não é olhar essa solução de fato que eu estou pedindo de vocês aqui, agora, que eu pedi agora, mas é conseguir enxergar um exemplo de um problema que está em NP, isso é um exemplo, é um problema que está em NP, e enxergar como um circuito SAT esse problema. Então, 2 independente sets está em NP, porque, claro, a gente acabou de resolver, mas um certificado é justamente alguém me dar um par de vértices. É só ver se tem essa aresta envolvendo eles no grafo ou não. Simples, né? Tá. Bom, então vamos reduzir 2 independent sets para circuito SAT. Então, dado G, uma entrada genérica do problema, tá? Então é um grafo qualquer aí, e aí precisamos construir um circuito particular da entrada de circuito SAT. É o que a gente quer fazer.
Então eu vou explicar como é que a gente faz isso de modo geral, mas aplicando no exemplo. Tá? Então esse aqui é o meu grafo. Esse P3 aí, ó. U, V e W são os 3 vértices aí. Tá? Então é o seguinte, para cada par de vértices, você vai criar um vértice do circuito. Então você vai ter o par, o V, o W, VW. Eles vão ser fixos, tá? Que eu vou mencionar já já. Mas eles são iniciais aí no seu circuito. Então vê que eles fazem parte daquela instância que é fixa. Que eu vou falar, que eu já falei ali atrás, né? Que você vai ter fontes fixos e fontes variáveis. Beleza? Tá bom. E aí, quantos vértices existem? Beleza, a gente tem que argumentar também que essa redução é polinomial, né? Que você não vai gastar um número exponencial aí de novos vértices a serem criados, nem nada do tipo. Tá? Então eu sei que existe combinação de N2A2 vértices. Tem N vértices aqui, tem combinação de N2A2. Para cada vértice, associamos a existência ou não da aresta em G. E você vai associar eles como fixos, 0 ou 1. Veja que isso aqui é o que faz parte da minha entrada, independente da solução. É sempre assim. Então, o W não é uma aresta, então isso aqui é 0. Os outros são arestas, então isso aqui é 1, cada um deles. Cada par de vértices associa a 2 vértices do grafo. Ok. Assim, criamos uma fonte para cada vértice. Tá legal? Então, a gente associa também uma fonte para cada vértice do grafo aí do lado direito. Tá. Olha só. Cada par de vértices do lado direito associa ou não uma aresta. Ok? Então, a gente relaciona todos os pares com o conectivo E. Isso aqui eu tive preguiça de escrever o E lógico, eu botei uma barrinha para cá, outra barrinha para lá. Tá? Mas é um E lógico aí, tá? Então, isso daqui, olha, U e V é um par. U e W é outro par. V e W é outro par. Eu vou associar com o conectivo de conjunção dos dois. Tá? Beleza? E aí tá. Cada par de vértices do lado direito associa a um vértice do lado esquerdo, né? Porque, vê, o do lado esquerdo é de fato, cada vértice é um par. Ok? Cada vértice aqui é um par de vértices aqui. Então, um vértice aqui vai associar justamente essa conjunção dos dois. Então, estou criando mais um vértice meio que cópia para cada um desses vértices aqui. E eu estou linkando aos de cima aqui. Então, o V associou a esse vértice que linkava o U e V. O W, VW e assim por diante. Tá legal? Sim. Ok. Olha só o que a gente quer saber. Queremos saber se é possível escolher ao menos 2 vértices do lado direito. Assim, usemos o conectivo OU. Estão entendendo isso aqui? Eu quero saber se é possível eu escolher ao menos um par de vértices, não é isso que eu quero? Porque eu quero saber se existe um par de vértices que eu escolha do lado direito e eles não sejam vizinhos. Mas é ao menos. Então, se existir só um, beleza. Eu já vou ter uma saída aqui nessa adjunção que vai sair um. A minha ideia de entendimento é essa. Então, eu estou combinando os valores aqui. Ó. Eu posso escolher essa ou essa? É isso que eu estou perguntando. Entre essa ou essa, eu posso escolher ao menos uma das duas? É isso que eu estou perguntando aqui. Porque, ó, isso aqui era UV. Isso aqui é UW. Será que dentre essas duas eu posso escolher uma delas? Então, eu estou relacionando isso aqui com uma adjunção. Agora, se os 3 forem 1, a saída vai ser 1. tudo bem, não tem problema.
Mas se os três forem um, todos eles estão interligados, você não tem vértice independente. Não. Eu tô olhando aqui vértice. Ainda não tô. Eu tô pensando em vértice. É se eu posso escolher aqueles vértices. Tá, entendi. Tá? A minha pergunta é: eu posso escolher ao menos um desse par? Entendi. Tá. Você consegue isolar isso? Isso. Então, eu consigo escolher ao menos um desses dois pares? E se eu escolho ao menos um desses dois, eu consigo escolher o outro junto também? Ou um deles? Isso daqui serve para olhar todas essas combinações de pares aí. Se eu consigo escolher ao menos um par. Mas veja, o par que eu escolho aqui, aí tem a ver com esse seu comentário, o par que eu escolho tem que ser o par, para que tenha saída 1, de não vizinho, né? Então é que tenha 0. Mas eu tenho que linkar com isso que está do outro lado, que eu vou fazer já já. Porque aqui eu estou olhando pares de vértices. Aqui eu estou olhando aresta, de fato. Entendeu? Um lado eu estou olhando par de vértices, outro lado eu estou olhando arestas. E aí, olha só. Vou criar essa cópia do lado esquerdo. Tá? Analogamente, do lado esquerdo, queremos saber se é possível escolher pelo menos uma aresta. E aí, melhor dizendo, se é possível escolher ao menos um par de vértices, né? Seria ao menos uma não aresta. Porque aqui eu estou dizendo, é aresta UV, aresta UW, aresta VW. Né? Então, estou querendo saber se é possível escolher um deles. E aí eu vou usar também esse conectivo OU. Tá? Beleza. A ideia é o quê? É do lado direito atribuirmos valores 1 quando vértices estão em um mesmo conjunto independente. A ideia, né? A ideia é essa. Então, por exemplo, U e W, U e W não estão vizinhos. Então, eu atribuindo valor 1 para eles, vê que aqui em cima eu vou sair com 1. Necessariamente. Concorda que necessariamente eu vou ter um vértice aqui valendo 1. Exatamente quando eu fui capaz de ter uma saída 1 dentro desses três aqui? Porque se teve algum nessa linha aqui, valor 1, significa que eu tive um par possível de ser escolhido com 1. Então, isso aqui vai subir com 1 necessariamente, porque é uma disjunção. Tá? Agora, vamos olhar o outro lado. Por outro lado, do lado esquerdo, uma não aresta é fixa com o valor 0. E isso faz propagar o 0 do lado esquerdo. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu só estou escolhendo um par. Se subiu aqui, é porque necessariamente eu tive dois camaradas aqui recebendo 1. E se isso aconteceu, do lado esquerdo, é porque eu tive um par recebendo 0. Um par, no caso, é um vértice, né? Certo? É porque aqui tudo é E. Eu não poderia... E se eu tiver um 0 aqui, eu vou fazer esse 0 subir. Eu não poderia simplesmente fazer uma conjunção de todos os da esquerda, da aresta, fazer uma conjunção e negar a saída? Não, porque depende do valor que você está escolhendo como candidato à solução. Vamos terminar isso aqui, depois eu ouço você. Tá? Então, vê que o que eu estou fazendo aqui, nessa linha aqui. Estão vendo que tem uma cópia do lado esquerdo com o lado direito? Uma cópia não, uma correspondência, né, do lado esquerdo com o lado direito. Então, aqui, eu sei que o resultado aqui é 0, por quê? Por que esse resultado aqui ficou 0? Isso aqui era 1. O que esse 1 associa? Uma aresta, né? Mas ele vai associar, para dar 0 aqui, a algo que necessariamente aqui é 0. Por que veio o 0 daqui? Porque você fez um range ali com os vértices. Tem um 0 ali no meio. Porque tem esse 0 aqui, mas por que tem esse 0 aqui? Porque essa aresta não existe. Que eu ia ver
Não, não é porque a aresta não existe, a aresta existe. Não, o zero do V? A minha pergunta é, por que aqui ficou zero? Porque o W é zero. Não. Porque o quê? Não, o V é 1. Uhum. Eu estou vindo dele daqui. Não, ali nos vértices você associou a se ele está no mesmo conjunto dependente, né? Isso. Então ali o U e V, são vértices que não estão no mesmo conjunto dependente. no mesmo conjunto dependente, né? Por isso que ele é zero, né? Isso, então por isso que isso aqui é zero. Isso aqui é zero por quê? Isso aqui é zero porque U e V não estão no mesmo conjunto independente. Porque eles são conectados. Então por isso que aqui subiu zero. Certo? Tá claro? Mas entenderam isso aqui? Por que isso aqui subiu zero para todo mundo? Então olha só, uma não aresta é fixa com valor zero aqui. Isso faz propagar o zero para cá para cima também. Tá claro? Então olha só. Agora, se eu nego isso, eu vou virar ele para 1. Tá claro que se existe uma não aresta, necessariamente eu vou conseguir subir ele com zero aqui? Igual aqui, ó. Ó, esse 1. Esse 1, ele veio para cá com o zero. É justamente o que faz ter essa não aresta existente. Porque o W não é uma aresta. Por isso que eu estou pondo zero aqui para eles aqui. Certo? Ele ser zero, ele veio com um 1 aqui desse lado aqui. Então foi possível escolher o 1 aqui, para subir com o 1 que está aqui, e também para linkar com esse zero e subir com o zero até aqui. Entenderam? Porque são dois lados. Olha, eu tenho o lado esquerdo, eu tenho o lado direito. Perdão, eu falei o contrário, né? Eu tenho o lado direito e eu tenho o lado esquerdo. O lado direito fez eu subir com 1 quando houve a existência de um par num conjunto independente que fizesse subir 1 até aqui. E existe esse par. E aí vai dar zero se tiver uma não aresta ou se eles estiverem não estiverem no mesmo conjunto dependente. Né? Uhum. Se estiverem ligados os dois vértices daquela aresta. Uhum. Então, eu quero juntar esse melhor dos mundos. É tanto o lado direito ficar 1, quanto o lado esquerdo ficar 0. Se eu consigo ter esse par, eu tenho a solução do meu problema. Tá? E aí, bom, eu estou negando esse 0 porque se chegou 1 aqui em cima, agora o que eu faço? Justamente a conjunção dos dois. Beleza? Então, eu estou fazendo a conjunção dos dois e aí vai ficar 1. Então, eu vou ter saída 1 se somente se eu tiver de fato um par que eu consiga associar ele ser um conjunto independente, porque eu vou associar o 1 a cada um deles do lado direito e eu vou conseguir fazer esse 1 corresponder a justamente uma não aresta que eles têm do lado esquerdo, que vai ser 0. Esse 0 deles do lado esquerdo vai fazer propagar o 0 até lá em cima, que eu vou trocar para 1, né, aqui no final das contas. E aqui, se eu consigo ter esse par que os dois ficaram com 1, eles não são vizinhos, ou seja, eles estão com independentes, eu consigo fazer propagar com 1 até aqui e eu vou ter a saída 1. Ok? Tá claro? Que isso corresponde exatamente à solução que eu quero, no caso, né? As 600 elas deveriam ser exatamente iguais, né, professor? Assim, a seta, por exemplo, está ligando mais vértices para arestas ali do corpo.
conjunto da direita com o conjunto da esquerda, né? Segue a mesma lógica. Né? Uhum. Eu me confundi porque a cor estava diferente. A cor? Tem um que tá vazado e outro tá... Ah, tá. Isso foi só na hora de desenhar que ficou vazado a É um seta. conceito diferente, mas a ideia é que é o mesmo conceito. Né? É a mesma. Conectado no mesmo gráfico. Aham. Eu estou fazendo esse vértice aqui ser vizinho a esse por conta desse par UV aqui. Então, o vértice U, o vértice V vão para esse vértice, que aí vão vir para cá. Tá? Então, recapitulando, eu estou olhando duas coisas. Uma é, de fato, o conjunto possível de vértices que eu vou poder atribuir. E eu vou olhar se é possível ou não, de serem visíveis ou não. E o outro é se, de fato, o conjunto que eu escolhi do meu lado direito associar não arestas do lado esquerdo. Se eu consigo criar esse conjunto e relacionar a, de fato, não arestas, o lado direito eu vou subir com 1, o lado esquerdo eu vou subir com 0. Então, eu consigo propagar direitinho 1 com 1, fazendo a negação do lado esquerdo. Tá? Então, essa é a correspondência que eu tenho. Beleza? Quer comentar alguma coisa, Mário? Eu queria saber se eu poderia fazer, por exemplo, se eu fosse fazer essa prova, eu poderia fazer... a gente sabe que tem dois vértices que não são adjacentes e somente se eu conseguir dois vértices que não tem uma aresta entre eles. Uhum. Tá. Aí eu posso pegar cada par de vértices e verificar se existe aresta entre eles ou não e botar numa variável como você fez do lado da esquerda. Então o V, o W, o VW. E aí eu preciso achar um elemento desse que dê zero. Uhum. É o que eu estou tentando achar. Pelo menos um, né? Então eu poderia fazer uma conjunção entre todos eles. Não, mas eu estou olhando o circuito, não estou olhando... Mas eu estou fazendo um circuito. Tá, a Várias sua conjunção é isso aqui, beleza. Ah, Não, uma conjunção de todos eles. Conjunção das conjunções mesmo. Tipo, todas são verdadeiras. Eu testo isso. E aí eu nego a saída. você quer olhar... Então, cada vértice desse circuito vai ser o quê mesmo? Sempre Desculpa. são verdadeiros 2 a 2. Não, bem, então Uma conjunção. cada vértice é um par de vértices do grafo, é isso? Isso. Cada fonte do seu grafo, do seu circuito, é um par de vértices do grafo. Isso, perfeito. Tá, eles são fixos ou são variáveis? Todos são fixos. Todos são fixos. Isso. Verdadeiro se tiver uma aresta entre eles, falso se não tiver uma aresta entre Mas eles. o problema de circuito é, você tem vértices que são variáveis também. No seu circuito, você tem alguns vértices que são fixos, outros vértices que não são fixos. Obrigatoriamente eu tenho que ter um variável? Você tem que ter a variável, porque você quer resolver o seu problema. O seu problema existe uma atribuição de valores àquelas variáveis que tornam o seu circuito verdadeiro? A gente fez a correspondência, se você lembrar do teorema que a gente viu na aula passada, do último teorema, o seu problema de circuito, ele foi correspondido a qualquer problema de NP. Então, qualquer problema de NP, você tem fontes que são instâncias do seu problema. Aqui, é dado para mim. Esse 1, 0, 1 aí, são dos dados de entrada que você tem. E o outro com eles, você consegue montar um circuito em que as outras fontes, vão ser associadas a candidatas à solução. Você separa em dois pedaços. Você separa em vértices. Eu tô aqui baseando na redução que eu fiz na aula passada, naquele teorema que eu fiz na aula passada. Então, você tem fontes que são fixos, são da instância da entrada que está aqui. Então, eles que eu correspondi aqui. E outros a candidata à solução. Então, você pode me falar uma candidata à solução ser UV. UV é uma candidata à solução. A saída aqui tem que ser 0. Porque eles não vão corresponder a de fato um conjunto dependente. Entendeu? É esse tipo de atribuição de valores que as candidatas a soluções vão ter, que você vai ter que montar o circuito e ver. Bom, se eu tive saída 1, é porque de fato o meu conjunto candidato à solução
foi uma solução do meu problema. Eu estou simplesmente trabalhando com a transformação de um problema qualquer em um problema de circuito. Quer dizer, você está tentando fazer um circuito que resolva para um par de vértices dado e não para o geral? Não, aqui são candidatas soluções. Tá, porque o que eu tinha entendido era que você teria que fazer um circuito que ele só é verdadeiro se existir um par de vértices não adjacente, e ele é falso se não existir. Uhum. Que tivesse essa equivalência. Eu estou fazendo a transformação que eu expliquei no teorema anterior. O que eu estou fazendo é pegando um problema, que é um problema em grafos, a pergunta desse problema é muito simples. Então, por isso que você talvez está pensando em resolver de um jeito muito mais simples do que, de fato, seja montar esse circuito enorme. Mas você tem um problema em que você tem uma instância e essa instância você tem que conseguir transformar na sua entrada fixa. A instância não é a solução. Não é a solução que vai ser a entrada fixa. A candidata à solução, ou seja, quantas candidatas a soluções você tem? Tá, como é um problema aqui de conjunto tamanho 2, é a combinação de N2 a 2. Mas são essas combinações de valores de 0 e 1 para cada vértice, vai estar ou não vai estar na solução, que vão ser esses vértices que eu coloquei valores roxos aqui, das fontes. Tá. Então, o que você está verificando, na verdade, é se essa combinação de valores que você estabeleceu aqui vai ser uma solução para o seu problema. Então, vai ser se essa atribuição que você pôs te fizer ter saída 1 no circuito. Se você pega o seu problema em grafos... Uma volta muito grande para Não, mas sair o mesmo resultado. é claro, é porque esse problema é muito simples, mas a estratégia ela é genérica o suficiente para você pegar qualquer problema e transformar suas fontes em duas fatias, em 2 pedaços. Você vai ter aquele pedaço dos problemas, você vai ter um pedaço das fontes que vão ter valores fixos, esses vão ser a sua entrada, mas dessa sua entrada, não diretamente você vai ter a sua solução. Aqui nesse problema você até tem. Então, Isso que você falou, talvez até resolva. Pode fazer dessa forma para este caso específico? Talvez até possa, Fazer um Mário, conjunto mas, de não, mas todos e- talvez até possa, mas isso não está traduzindo a aplicação do teorema. Tá. Não, Tá? entendi. Beleza. Mas o que você tem que tentar fazer é isso, é separar em instância e candidato à solução. É porque eu entendi que você está tentando fazer um modelo que vai servir para outras questões, né? Não somente para essa. Mas aí a minha dúvida é se o circuito SAT, quando eu for montar um circuito, ele necessariamente tem que ter entradas variáveis. Sim. Porque senão você sempre vai ter só a resposta. Você não vai ter nada para, de Eu não fato, posso resolver entrar a candidata. no problema que eu estou fazendo a transformação, que é o caso das arestas. Uhum. O importante eu acho que é esse lado direito, né? Porque se você tivesse uma aresta entre U e W, ali daria 0 do mesmo jeito, né? Só que o problema é que aqui daria 0. Não, ali daria 1, porque tem aresta. Mas aí ficaria 1 e 0, aí daria 0 no final. Uhum. Não, mas aí eu não teria a parte da direita, isso que eu tô falando. Então, mas a parte direita da é que é importante para a solução, não é? Não, Isso. Não necessariamente. Se eu tenho todas as arestas ali, a única forma de não ter 2 vértices que são um conjunto independente é se todas as arestas forem 1. Tá, mas você não tem nada que olhar, é porque o problema é muito simples, entendeu? É porque o desenho acho que talvez mais atrapalha do que ajude, velho, no grafo, né? Não, eu sei, Se fosse um grafo eu entendi genérico, o que ele está fazendo na parte da direita. Estou Não sei. dizendo para este problema específico, na minha cabeça, só precisaria das arestas. Mas se Fazer você... um circuito que desse a equivalência entre os dois, entendeu? Então, eu Sim, a minha dúvida sim, antes era mas se olha- estava do lado direito, não da leste, mas é porque ele falou que era entrada. Eu acho que você precisa fazer essa questão do conjunto independente. Não, olha só, ali, Essa parte direita. aqui, esse problema, basta você olhar se tem uma não aresta. É só olhar se tem uma não aresta. Por conta dessa simplicidade,
esses vértices fixos que estão ali já vão dar para você o sim ou não, porque você está olhando os pares de vértices. Tem aresta 1, não tem aresta 0, acabou. Então é só olhar ali, pô, do lado esquerdo tem algum 0? Tem. Ah, então acabou o problema. Mas a transformação não é essa. A transformação é eu ter uma candidata à minha solução e, de fato, eu ter um circuito que vai retornar sim, se e somente se essa candidata à solução for uma solução do meu problema. Então, o problema é, eu quero um par de vértices que não seja vizinhos, que não seja vizinho, né? Então, é do lado direito. É você olhar do lado direito se tem algum conjunto aí que você pode escolher, e aí o 1 são os vértices que eu estou escolhendo, os zeros são os vértices que eu não estou escolhendo. Então, é eu ter essa combinação de valores que vai fazer a saída da 1. Por isso, essa necessidade. Eu concordo que eu estou atirando com um canhão para matar uma mosca. Porque o problema é muito simples. Isso ainda é uma coisa que está confusa para mim. Porque assim, eu entendi que você está usando esse lado direito para testar um par dado específico. Não. Tem que argumentar que qualquer par de 1 que você escolha vai sair um 1. Eu estou olhando, estou colocando valores específicos aí, mas é claro, escrevendo isso de modo mais geral não vai ser tão diferente. É você falar o seguinte, olha só, se tem um par que deu 1, é porque do lado direito eu escolhi 2 1s, porque senão aqui não teria saído 1, aqui não teria saído 1, para ter saído nesse nível aqui, algum vértice valendo 1, é porque necessariamente um par eu escolhi 1. E para fazer esse par 1 subir aqui também e associar esse 1 no final das contas, é porque deu um par 0. Então você está criando um circuito único para o problema inteiro, no qual você seleciona par de vértices específicos e você tem resposta para aquele par de vértices específicos. Sim. Tá. No meu caso seria só uma resposta geral. Sim. Tá. Eu não entendi a diferença. Beleza? Ok. Tá. E aí, é bem direto também, né? Mas falta esse texto, pelo menos, argumentando algo que a gente já está falando sobre isso, né? Então, existe um conjunto dependente de tamanho 2 para esse grafo G, se somente se existe uma atribuição cuja saída é 1 para o circuito SAT, né? Então, a ida, olha só, as variáveis, né, que estão no conjunto independente atribua valor 1, as outras 0, exatamente como a gente viu, né? Então, eu estou tomando de partida o seguinte, existe um conjunto dependente de tamanho 2 ali. Tá? Então, tem um par que eu posso escolher. Esse par que eu escolho, atribuo valor 1 para eles. Isso atribui valor 1, no caso aqui, né? Os demais atribuem valor 0. Esses aqui são fixos, não tem nada que mexer neles, né? Tá. E aí, né? Não acaba, né? Mas é seguindo o encadeamento que eu acabei de falar antes. Se tem um par que eu escolhi 1, ele vai sair 1 naquele nível, e depois dali para cima do lado direito é só disjunção, então vai subir 1 necessariamente. Certo? Enquanto, por outro lado, do lado esquerdo, tem um par de não aresta, porque existe um dependente de tamanho 2 no grafo. Então vai ter um par que vai receber 0. Esse par que vai receber 0 é o que eu vou fazer subir. E o que vai linkar 1 no final das contas, vou dar o output 1 na saída. Pronto. A volta. Se o circuito SAT teve tamanho 1, pelo menos 2 variáveis receberam valor 1 do lado direito, né? E existe uma entrada fixa com 0. Porque senão, se tudo do lado esquerdo for 1, vai subir 0 no final das contas, porque eu vou trocar no final, né? Então, teve um par que recebeu 0 ali fixo. Então, é porque tem um par de não aresta no meu grafo. Então, acabou o argumento. Tá claro? Beleza. Então, observação é que essa é uma redução necessária, ok, para garantir essa existência, né, de conjunto dependente de tamanho 2 e tal, mas não é suficiente, né, porque esse é um problema que está em P. É suficiente você resolver esse problema de outras formas, né? Isso que eu estou querendo dizer aqui.
Tá? No início eu já pedi para argumentar por que esse aqui é um problema que está em P. Né? Você verificar se tem um vértice com menos do que n menos 1 vizinhos. Basta olhar isso. Né? Então, conjunto independente, ele é um problema NP completo. Ok? Tá. Beleza. Nota que quando K é fixo, ou seja, não é dado do problema, né, a entrada do problema, K, conjunto dependente, é polinomial. Concorda com esse texto aqui? Quando K é fixo, perdão. Quando K é fixo, eu acabei de ver com vocês 2 independente set. Mas se perguntasse, tem o conjunto independente de tamanho 5? Concorda que um algoritmo de n elevado à quinta resolveria? Você tenta todos os subconjuntos de tamanho 5. É a combinação de n de 5 a 5. Combinação de n 5 a 5 é da ordem de n elevado à quinta. Porque são n fatores ali naquela combinação, né? É n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, n menos 3, n menos 4, dividido por 5 fatorial. Isso é a combinação de n 5 a 5. Fazendo a distributiva ali, vai dar n elevado à quinta, a ordem disso. Né? Tá bom. Mas veja, vocês entendem essa diferença? Independent set, eu não tenho esse valor K no meu problema. Ele é ele está na pergunta. Ele está no dado, ele não está no nome do problema. É sempre o 5, por exemplo. 5 independent set. Ou é sempre o 2, igual esse 2 independent set. Você teria que ir de 2 a n. Agora, se você não tem esse K como dado de entrada, você não sabe qual é o tamanho, então você teria que testar n ao quadrado, n ao cubo, n à quarta, n à quinta, n à sexta. Isso, no pior caso, dá o teorema das linhas do triângulo de Pascal. Dá 2 elevado a n. Né? Da ordem disso. Mas veja, quando o K é fixo, aí é de boa. Tá claro isso? Tá. Ok. E aí que tá. Uma pergunta é: esse argumento que a gente deu ali atrás para provar 2 independent set, reduzir para circuito site, eu poderia generalizar para K, de K independent set para circuito site? Sim. Exercício. Mas o mesmo argumento vai funcionar. Vocês conseguem generalizar essa ideia? Qual seria a generalização dessa ideia para reduzir K independent set para circuito site? Ao invés de você ter conjunções a 2, você vai ter a 3. Né? Isso. Então, aqui, por exemplo, ao invés de você olhar pares, tem que olhar trios. Sequências de K elementos, né? K elementos. Certo? Aqui, ao invés de você olhar pares, aí você tem que olhar... Mas concorda que não é simples assim? Porque uma conjunção é feita por um par. Mas é ver se esse par, depois eu posso combinar com mais um cara aqui em cima. Isso aqui em níveis vai aumentar, né? Tipo, jogar uma conjunção a mais por cima. Isso. E aí, K menos uma conjunções a mais para cima, se é K. Concorda que ainda fica controlado polinomialmente isso? Porque se você quer juntar K elementos no conjunto, esse nível vai aumentando em K menos 1 aí. Se o K for dado. Se o K é dado. Aí que está o ponto. Por que que essa redução não se aplica para independent set? Por quê? A
a transformação não vai ser polinomial. Exato. Porque você poderia supor, ok, então tá, vou supor para K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, vou supor para todo mundo, mas mesmo cada uma dessas sendo controlada, no final das contas isso aqui vai sair do nosso controle. Vai ser levado em Uhum. Tá, então, eu estou passando exercícios, tá, gente? Não preciso me entregar esses exercícios, mas são questões importantes aí de vocês escreverem sobre isso. E aqui, por exemplo, olha, eu peço então como exercício vocês provarem 13 dependente 7 para circuito SAT. É o que eu estava falando agora há pouco, né? Esse daqui, independent set para circuito SAT. Como é que você reduziria isso? Veja, isso daqui é uma redução polinomial. Se você tenta para K igual a 1, é polinomial. Para K igual a 2, polinomial. Para K igual a 3, polinomial. Para K igual a 5, polinomial. Agora, essa redução não é polinomial, essa do 2. A do 2, a 2 é polinomial. Não é exercício 2. Ah, o exercício 2. Na verdade porque qualquer problema NP se reduz para circuito SAT. Tá. Então a transformação é polinomial. Uhum. Na verdade é polinomial a transformação. O ponto é que você tem que tentar para cada um dos valores de K. Para K igual a 1, para K igual a 2, até K igual a N. O tamanho, eventualmente, do circuito talvez perca um pouco esse controle, né? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Eu estou dando ponto para os dois lados. No sentido de ponto para os dois lados, eu estou dando... A solução vai demorar, né? Mas a transformação continua sendo polinomial. Uhum. Dado um certificado, você não consegue garantir um tempo polinomial. Uhum. Transformação para um circuito. Não, o certificado você consegue, porque ele é NP. Certificado O que consegue. você não consegue é resolver, né? Porque vai crescer muito o circuito. Uhum. Não é porque vai crescer muito o circuito. É porque o número de candidatos é grande. Ah, Então não tem como, dependendo do tamanho que você quer resolver ele. É porque independente se esse aqui é o maior, né? Uhum. Tá. Porque tem questão de Mas a transformação é polinomial, tá? De novo, a transformação é polinomial. O ponto é, aquelas candidatas que eu escolhi ali de variáveis do lado direito, é porque tem muita possibilidade. Então resolver isso não vai ser viável, mas a transformação, sim. Porque o 2.7 ele é da classe P. Né? Então, você vai perder isso, né? Tu vai perder Não ser isso. da classe P mais, vai ser só NP. Eu vou ter que me estender um pouco hoje, tá? Não tem aula depois aqui não, né? De... Tem, mano. Você tem? Tá, pode ir se quiser, tá? Mas eu vou continuar aqui. Eu acho que aqui não tem aula depois, né? De inteligência artificial. Hoje não é dia, né? Tá. Tchau. Quem tiver de ir, pode ir. Eu vou continuar gravando aqui e vou... Tá? Mas, tá claro? Então, isso daqui, na verdade, é um ponto importante que eu quero que vocês reflitam e me tragam a resposta disso. Tá? Vejam. 2 independente set é resolvido em tempo polinomial. Tá? Independent set não. K independente set é. Então 3 independente set é também. Tá bom? Vou continuar. Tá. Vou continuar. É porque o independente set para transformar em circuito depende da quantidade de vértices do grafo dado e não da solução em si. Tá. Nossa, dá um nó na cabeça. K independente set, você já consegue montar bonitinho o circuito com aquela questão controlada.
Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre restrições e generalizações, extensões de problemas. A gente está falando um pouquinho sobre isso aqui, de certa forma. Olha só. Pi é um problema e você tem D e Q questões e outro aqui é um pilinha, Dlinha, Qlinha, são dados e questões, né? Se D, veja, é uma instância particular, é uma entrada particular. D é um subconjunto de Dlinha e a questão é igual dos dois problemas, então Pi é uma restrição de Pilinha. Tá claro? A questão, né, ela é um subconjunto aí, né? Os dados são um subconjunto de um do outro, tá? Então esse que é menor é uma restrição e o outro é uma extensão. O pilinha é uma extensão. Então olha só, sejam pi e pilinha, problema está que pi é uma restrição de pilinha. Pi é uma restrição. Se pi é NP completo, então pilinha é pelo menos tão difícil quanto. Estão vendo que eu não estou escrevendo NP completo aqui? Eu botei NP difícil? Porque eu não estou falando que ele está em NP, eu não estou falando que pilinha está em NP. Eu só estou falando que pi, que é uma restrição, é NP completo. Agora, sobre pilinha, eu não estou falando nada. Pode ser que não seja NP. Então, por isso eu estou dizendo que ele está em NP difícil, o pilinha. Tá? Então, considere a seguinte transformação de pi em pilinha. Tá? Então, veja, o que eu quero provar é que, olha só, a restrição é NP completo. Então, o geral é difícil, NP difícil. Tão difícil quanto, né? Isso quer dizer. Então, olha só, como é que eu provo a NP completude? Não é pegar um problema NP completo, reduzir ao outro problema, então tem que pegar pi e reduzir ao pilinha. Mas olha só, como é que funciona a transformação? É direto. É o mesmo problema, né? É a mesma pergunta, então não tem que mudar nada. Então tá claro? Isso meio que argumenta. Então existe uma transformação polinomial de pi para pilinha, que é a própria função identidade, que não vai mudar nada em relação à pergunta, porque a pergunta é igual, né? Então pilinha é NP difícil. Sejam pi e pilinha dois problemas de decisão, tais que pi é uma restrição de pilinha. Se pilinha admite, né, o algoritmo de tempo polinomial, então pi também vai ter. Claro, né, o mais geral, né? O mais geral tem o algoritmo de tempo polinomial, né? Então o mais restrito também vai ter. Então é isso que está dizendo, né? Se o mais difícil, né, se o mais geral, né, é polinomial, o mais fácil também é. Então, o NP difícil, eles são problemas que uma particularidade dele é NP completo, mas que você não sabe se o problema é geral, você consegue certificar em tempo polinomial. Pode ser que uma particularidade dele seja NP completo. Tá. O A única maneira de NP ser difícil é... se ele tiver um pedaço dele, pelo menos, que seja NP completo. Uhum. Tá. Mas a definição de NP difícil é simplesmente que qualquer problema de NP se reduz a ele. Ele não precisa estar em NP. O NP completo, todo mundo de NP se reduz a ele. E, além disso, ele está em NP. Entendi. O que eu estou falando sobre pi e pilinha é... A pilinha é restrição, né? Ou pi é a restrição? No anterior aqui. Pi é restrição. Pi é restrição. Se essa restrição é NP completa, ok. A generalização também é tão difícil quanto, nesse sentido. Mas eu não estou falando que ele é NP completo, porque eu não sei se ele está em NP. A restrição dele está, por definição aqui, por hipótese. Mas como eu não sei nada sobre a generalização... Então, se a restrição tá, você consegue reduzir todos os de NP para ele. Tá, beleza. Mas não sei se ele está em NP. Se ele tivesse, seria NP completo. Tá. Ok. Mas pode ser que ele esteja ou não, né? Uhum. Só não está nada provado ainda. Isso aí. Então, assim, podemos mostrar que o problema é NP completo por uma seguinte forma alternativa, que é essa, olha só. Dado um problema pilinha,
não se sabe se é polinomial ou NP completo. Tá? Então, π' é NP completo se π' está em NP e se existe uma restrição dele que esteja em NP completo. Isso é sempre importante quando a gente está estudando algum problema. Olhar, se eu quero determinar a sua complexidade, é ver uma restrição dele. Será que na sua restrição o problema já não é difícil? Se for, não tem nada para provar, o seu também é. E aí, vamos olhar esse problema que é de 3 coloração e provar que ele é NP completo. Tá? Então, seguinte, o que é 3 coloração? Né? Eu nem sei se tem aqui... Dois coloração, foi? É o quê? Acho que você tinha feito 2, não tinha? 2 coloração eu vou falar ainda, na verdade, não vou? Eu acho que você chegou a mostrar. Você mostrou o conceito de coloração, assim, eu acho. Acho que vai ter uma próxima aula que eu vou falar de 2 coloração. Acho que na próxima aula eu vou provar que 2 coloração está em P. Coloração de aresta, né? Aqui é coloração de verso. Tá? Seguinte, a definição mesmo acho que nem está aqui. Não está aqui. Mas vamos lá, qual é a definição de 3 coloração? Então você tem um grafo. Aqui, 2 vértices adjacentes não pode ter a mesma cor. Então tem que associar as cores. Vou associar cores aos vértices, de modo que vértices vizinhos não podem ter a mesma cor. E a pergunta é 3 coloração, então eu quero saber se existe uma atribuição de cores aos vértices que vértices vizinhos não têm a mesma cor, e se eu consigo colorir com 3 cores. Esse é o problema de 3 coloração. Então aqui se eu ponho 1, 2 e 3, né? Aqui eu posso pôr a cor 3, aqui eu posso pôr a cor 1. Então sim, esse grafo possui uma 3 coloração. Tá? Isso daqui beleza, é o que a gente quer provar que ele está em NP completo. Então primeiro, ele está em NP? Sim, se eu tirar uma atribuição de cores, é só checar. Só checar se ele de fato é uma coloração própria. Isso em outras palavras a gente chama de coloração própria, né? Ver se usou 3 cores, se coloriu todo mundo, isso é uma coloração própria. Tá? Para provar a NP dificuldade de 3 coloração, ou seja, fazer essa redução, né? A gente vai fazer uma redução polinomial a partir de 3 SAT. Tá? Então vou pegar 3 SAT e vou reduzir esse problema. Então, uma instância qualquer de 3 SAT que você me der, eu tenho que ser capaz de transformar num problema em grafos e ver se o grafo tem 3 coloração, se somente se aquela cláusula associada for verdadeira. Tá? E aí vão construir essa instância de 3 coloração da seguinte forma. Olha só, seja x C uma instância genérica de 3 SAT. Então você tem o seu conjunto de variáveis e o seu conjunto de cláusulas lá. Não sei como é que elas são, mas eu sei que elas são de... Cada cláusula tem 3 literais. Pronto. É só isso que eu tenho. E as variáveis, né? Quantas são as variáveis, né? Ok. Então a gente vai construir um grafo. E olha como vai ser esse grafo. Muita atenção. Vértices do grafo vão ser o seguinte. Você vai ter em G um triângulo com esses vértices V, F e B. Independente de como é a cláusula, as cláusulas, independente de como é a fórmula 3 SAT, você vai ter esses 3 vértices especiais aí, o V, o F e o B. Tá? E eles vão ser vizinhos entre si, por isso estou propondo um triângulo. Eles vão formar uma vizinhança comum entre os 3 aí. Tá? Vão ter esses 3 vértices aí. E agora, você vai ter as variáveis, né? Então, cada variável que você tem da fórmula 3 SAT vai estar associada a 2 vértices. Tá? E aí vai ter o vértice xi negado. Tá? Então, o xi vai estar associado a 2 vértices, que é wi e wi barrado, em que wi corresponde ao literal positivo de xi e o wi barrado corresponde ao literal negativo de xi. Então vai ter esse par aí. Cada variável vai associar
um par de vértices. Beleza? Cada cláusula vai corresponder a um caminho com 6 vértices. Então, você vai ter lá 2, 3, 4, 5, 6. Tá legal? Cada cláusula você vai ter esse caminho associado. As arestas de G, eu já falei algumas, né? Eu falei que você vai ter o triângulo, né? Com V, F, B, né? Agora, vamos continuar. As outras arestas. Esse par que eu falei, para cada variável xi, vai ter o WI e o WI negado. Eles vão ser vizinhos entre si e vão formar um triângulo com esse vértice B. Eles vão ser vizinhos também ao vértice B. Tá? Cada cláusula é formada de 3 literais, não é? Não é isso? E aí você tem o LI, LJ, LK, enfim. Eu botei LI, LK, LM numa cláusula CJ. E aí você vai ter esse subgrafo aqui. Tá? Eu não falei que cada cláusula vai associar um P6 a um caminho de 6 vértices? No slide anterior eu falei isso. Cada cláusula eu vou associar a um caminho de 6 vértices. Aqui está o caminho de 6 vértices. Tá? Aí você vai ter ali o literal LI, você vai ter o LI, o LK, LM, LM. Além disso, você vai torná-los vizinhos a esse vértice V. Lembra que eu falei do triângulo lá inicial? V, B e F, aquele triângulo. Além disso, esse vértice V vai ser conectado a esses vértices aqui. Tá legal? Então, vamos continuar aqui. A construção meio que acabou, tá? E aí, bom, primeiro, a construção demandou um tempo polinomial? Concordam que sim, porque para cada cláusula eu estou montando esses gadgetzinhos aí. Então, eu não estou aumentando a quantidade exponencialmente em relação a eles. Continuou aí um tamanho polinomial. Tá? Vamos ver aqui um exemplo, antes da gente continuar o argumento. Tá claro aí o que está escrito aqui? Né? x1, x2 negado, x3 é uma cláusula, x1 negado, x2 negado, x3, x1 negado, x2, x3 negado. Então são 3 cláusulas, 3 variáveis também, né, e tal. E aqui está o grafo. Olha que bonitinho é o grafo. Então, olha, o que foi que eu falei primeiro? Primeiro é o triângulo, né? V, B e F. Então aqui, ó, V, B e F. Eles são vizinhos entre si. Estão vendo? Fiz o triângulo. A gente tem as cláusulas. Então são 3 cláusulas. Então você tem esse gadgetzinho aqui, né? E tem os outros 2. Estão chegando os gadgets, os pedacinhos aí, né? Então, olha só, x1 está nessa primeira cláusula, então ele vai ser responsável por esse par. x2 negado, então x2 negado por esse par. x3 responsável por esse par. Cada variável vai ter sua atribuição no literal positiva e negativa e vizinho ao vértice B. Tá claro? Cada cláusula tem o P6 vizinho ao vértice V. P6 vizinho ao vértice V. P6 vizinho ao vértice V. Tá clara a construção então? Tranquilo? Há uma pergunta quanto a isso? Só é difícil chegar assim. Oi? É difícil pensar. Aham. Por isso que a gente tem sempre que passar e tem que pensar duas aulas passadas, ou aula passada, já não lembro, talvez 2 aulas passadas, né? Porque a aula passada foi ainda há pouco, né? Mas eu falei sobre a redução de 3 SAT para conjunto dependente. Então
Também falei de 3sat para clique. Lembram? Era uma construção mais simples, vamos dizer assim. Aqui, a gente está meio que forçando algumas coisas. E essa forçação, vocês vão entender já já. Porque o que eu quero argumentar? Eu quero argumentar que esse grafo possui uma atribuição de cores em 3 cores próprias, né? Ele tem uma 3 coloração, se e somente se o sat é satisfazível. A fórmula associada a ele é satisfazível. E aí vocês estão vendo o seguinte, olha só. Vamos pensar de um lado para depois pensar do outro lado, né? Mas pensa que na fórmula existe a atribuição de valores que torne ela satisfazível. Então concorda que em cada cláusula tem um cara verdadeiro aí? Tem um literal verdadeiro? É esse literal verdadeiro que eu vou ter em cada cláusula que eu vou ter que, de certa forma, atribuir uma cor verdade, meio que assim, né? Uma cor verdade, ao literal associado aqui, e com isso fazer com que aqui tenha uma 3 coloração também. Na cláusula. Se na cláusula não tiver nenhum literal verdadeiro, então a fórmula não é satisfazível, não é? Não é isso? Isso que faz ficar falso é porque tudo ficou falso aqui no final das contas. Essa cor falsa é como se verdadeiro associa a cor verde, falso associa a cor vermelha, ou fúcsia, é o que eu vou usar aqui. Mas eu vou associar uma cor para que, uma vez que ficou tudo falso aqui, os vértices falsos façam com que o gadget associado àquela cláusula não seja possível ter uma transcoloração. Entendeu? Oi? Uhum. Então, eu estou meio que fazendo o seguinte, ó. O que eu quero provar? É que a fórmula é satisfazível se e somente se aquele grafo da construção é 3 colorível. Certo? Então, eu tenho que associar esses valores, verdadeiro e falso, a cores no meu grafo. Então, eu tenho que linkar de alguma forma isso. Se foi possível a cláusula ficar verdadeira, é porque um daqueles caras ali ficou verdade, um daqueles literais ficou verdade. E esse valor verdade vai associar aqui, enquanto eu estiver olhando para um gadget, por exemplo, um gadget cláusula desse, um desses vértices aqui, que aqui é um triângulo, outro triângulo, outro triângulo. Um desses vértices vai ficar verdadeiro. Então, um desses vértices vai receber essa cor verde. Com essa cor verde já é suficiente para eu garantir a 3 coloração desse pedaço aqui. E vai ser possível para eu garantir a coloração desse pedaço, para cada gadgetzinho. Agora, se não for assim, ou seja, se tiver uma cláusula que saiu daquilo ali falso, é porque ficou falso todos os literais naquela cláusula, né? E justamente todos isso sendo falso, eu vou associar vértices sendo cores vermelhas, o que vai implicar eu não conseguir, sendo aqui vermelho, aqui vermelho, aqui vermelho, não vai ser possível colorir com 3 cores aqui esse gadget. Entende essa forçação de barra? Então, quando a gente estiver provando uma NP completude, a gente tem que conseguir ter essa certeza de, se é verdade, eu consigo ter solução do problema que eu quero. Se não é verdade, eu não posso conseguir. Entendeu? Demanda esforço, não é rápido isso, tá? Mas é uma tarefa que a gente tem que sempre que praticar. Tá legal? E aí vamos mostrar isso aqui de fato, tá? Então, G é 3 colorível, se e somente se, na fórmula 3sat vinda inicialmente, ela é satisfazível. Então, primeiro, olha só, vamos para a ida. Vamos supor que o grafo seja 3 colorível. Se o grafo é 3 colorível, eu tenho que garantir uma atribuição de valores
para aquela fórmula 3-sat que faça aquela fórmula ser satisfazível. Tá? Então, olha só. Suponha que G esteja colorido com 3 cores. E vão ser as cores verde, fúcsia e branco. Fúcsia é vermelho, tá? É um tom de vermelho fúcsia. É porque se botasse vermelho, aí seria V e V, né? Ia ficar zoado. Então, verde, verdadeiro, fúcsia, falso. Então, por conta disso. Tá? Bom, lembram que de modo inicial, a gente fez um triângulo com eles? Então, tem como eles serem coloridos de outra forma, a não ser cada um receber uma cor diferente? Não. Então, eles têm que, para qualquer coloração própria, eles têm que receber cores diferentes. Então, já estou começando, é 3 colorível, beleza. Esses caras, eu consigo colorir com 3, o verde, o V, o F e o B. Então, vou começar por eles, tá? Então, o triângulo base, né, esse triângulo que eu estava mencionando agora, é colorido da seguinte forma, sem perda de generalidade. Então, B é o branco, V é o verde e F é o fúcsia. Né? Assim, os vértices WI barrado só podem ser coloridos ou com verde ou com fúcsia. Porque, por construção, esse par é vizinho ao vértice V. Ao vértice branco, né? Ao B. Ele é vizinho ao branco, então eles não podem ser coloridos com branco. Entendeu? Tá claro? Agora faz mais sentido, assim. Porque parece do nada que surgiu uma fórmula gigantesca. Uhum. Cacete. Mas agora que tu pega as premissas e vai montando do início. Quando a gente monta uma redução de NP completude vindo de SAT, são os gadgets malucos que aparecem mesmo. Mas o pensamento tem que ser sempre de trás para frente. Você tem que forçar... Por isso que antes de fato eu entrar nesse argumento, eu estava tentando intuir aqui com vocês essa construção. Aí, inclusive quando eu fiz com o independente e clique de 3-sat para eles. A gente tem que pensar em montar um grafo que vai linkar esse se somente se. Então você tem que forçar a barra. Tipo, olha, a cláusula é verdadeira. Então tem um verdadeiro. Esse verdadeiro tem o que ser possível ter a coloração. Se não é verdadeira aquela cláusula, não pode ser possível ter aquela 3 coloração. E aí o P6 aparece por conta dessa forçação de barra. Tá? Eu quero atribuir os valores das variáveis em relação às colorações que eu tenho, em relação às cores que eu tenho. Tá? Então a gente vai definir a atribuição das variáveis da seguinte forma. Eu vou atribuir verde é a cor do vértice. Se verde é a cor do vértice, eu vou atribuir aquele literal como verdadeiro. Se fúcsia é a cor daquele vértice, eu vou atribuir aquele literal como falso. Tá claro? Veja, eu estou falando atribuição aos literais. Tá claro que isso não é exatamente o valor da variável? Tipo essa observação aqui, ó. Quando falamos que o literal é verdadeiro, isso significa que para a variável x, então se o literal é x, é porque o x é verdadeiro. Mas então, se o literal ali é o x negado que é verdadeiro, ou seja, o x recebeu falso. Tá legal? O ponto de partida o grafo é 3 colorível. Com essa 3 coloração, eu vou associar uma atribuição de valores às variáveis da minha fórmula SAT. Os valores vão ser em relação aos literais que eu estou olhando naquele momento. Porque, bom, retornando um pouquinho só, porque o Mário voltou aqui agora. Então, você chegou a ver essa construção aqui, Mário, quando eu estava falando? Não. Não? Tá. Mas pode seguir, depois eu sigo. Tá, não, beleza. Mas olha só para todo mundo recapitular aqui o que eu estava falando, né? Eu estou assumindo que o grafo é 3 colorível. E como eu estava falando isso, esse e esse é um triângulo, então eles têm que receber cores diferentes. E as cores são,
sem perda de generalidade, esse B recebeu o branco, esse V recebeu o verde, esse F recebeu a cor fúcsia, que é o vermelho. Então, se o grafo é três-colorível, esses dois camaradas não podem receber branco. Necessariamente, um tem que receber o verde e o outro tem que receber o fúcsia. Para cada parzinho desse. Um recebe verde, outro recebe fúcsia. Isso já vai dar para mim a atribuição dos valores às variáveis da fórmula 3-SAT. Por quê? Se essa cara foi verde e esse aqui, então, vai ser o fúcsia. Então, a variável x1, verdadeiro. Se esse cara daqui ficou verdadeiro, o x2 barrado é verdadeiro e o x2 é falso, beleza. Não, perdão, deixa eu falar o contrário, né? A cor, né? Eu tô olhando a cor. Se esse vértice aqui é verdadeiro e esse vértice daqui é falso, beleza. Esse literal aqui é verdadeiro. Ou seja, o x2 é falso. Então, eu tenho essa correspondência da atribuição de valores. Vamos continuar. Acho que com isso que eu falei, o Mário já acompanhou, porque é exatamente isso que eu estou falando aqui. Tá? Então, o que resta mostrar é o quê? É que, de fato, essa atribuição de valores faz com que a fórmula seja satisfazível. Por quê? A hipótese é que o grafo seja três-colorível. A consequência é que aquela fórmula seja satisfazível. E aí, vamos lá. Olha só. Suponha que tal atribuição não satisfaça a fórmula, ou seja, que a fórmula não seja satisfeita. Então, nesse caso, existe uma cláusula com todo o literal sendo falso. Né? Concordam? Porque se a fórmula não é satisfeita, é porque tem uma cláusula ali que ficou todo mundo falso. Assim, todos os triângulos estão coloridos com fúcsia. Olha só, vamos terminar a coloração da seguinte forma. Aqui. Olha, entenderam que eu falei? Todo o topo do triângulo é fúcsia? Porque, vamos voltar para o Gerrit lá. Olha esse Gerrit aqui. Esse Gerrit é esse P6 com esse vértice verde e com esses topos aqui, esse e esse. Se a cláusula não é satisfeita, é porque todo mundo ficou fúcsia. Todos esses literais ficaram fúcsia. E aí vamos ver como é que se dá agora essa sequência aí. Ficou grande, né? Aqui, pronto. Então, basicamente, aqui tem uma cláusula assim, ó. Tá? O que eu quero concluir aqui? Olha, a hipótese é que o grafo seja três-colorível. Não, eu tô na ida. O grafo é três-colorível, então aquela fórmula SAT é satisfeita, satisfazível. Eu estou supondo, por contradição, que o grafo seja três-colorível, porém, aquela fórmula não é satisfazível. Tá legal? Tudo bem? Existe a hipótese, ou seja, o grafo é três-colorível, só que a consequência não acontece, é falsa. Então, não é verdadeira aquela fórmula. Pronto. Se não é verdadeira, tem uma cláusula falsa. Todo mundo ficou falso. Então, é isso que está acontecendo. Eu quero concluir o quê? Eu estou juntando com o fato que o grafo é três-colorível, não é? Mas a minha consequência que eu vou ver agora é que o grafo não é três-colorível. Então, isso é uma contradição. Porque, olha só. Fúcsia, verde. Qual é a única cor possível para esse vértice? Branco. Branco. Nem existe azul. Eu chutei outra cor que não era nenhuma. Não existe azul. Perdão. Branco. Não poderia ser azul, né? Poderia ser azul. Talvez o azul funcionasse bem aí. Até porque o cinza com branco não mudou muito, né? Mas é branco, tá? Isso aqui. Tá.
Então esse cara aqui, só a única cor possível para ele é... Não, o para o outro. Para o outro aqui, ó. Verde. Então é verde. Continuando esse passo a passo, branco, verde, branco, Só que aqui seria o verde, né? Aí quebra. quebrou. Aí é falso. Ou seja, é uma contradição no sentido de dizer que esse grafo é três-colorível. Então acabou a ida. Porque é um absurdo. Tá claro? Beleza? Se vai existir um pedaço, vai acontecer isso. Porque isso já é suficiente. Veja que é garantido. Esse passo a passo que eu estou fazendo aqui, dessas cores, é porque eu estou supondo que o grafo é três-colorível. Você está supondo contradição, que a atribuição não satisfaz, mas continua sendo colorido. Aham. Você mostrou que não. Não, não é. Então a ida está provada. Ou seja, se o grafo é três-colorível, então aquela forma é satisfeita. Agora vamos para a volta. Aqui eu teria que escrever contradição, né, tal. Mas está claro, né? A volta é se a fórmula é satisfeita, então o grafo é três-colorível, tá? E aí o que a gente tem em mãos, então? A gente tem uma atribuição dos valores que tornam aquelas cláusulas verdadeiras. Eu tenho que, de posse disso, dar uma coloração para aquele grafo e dizer, olha só, esse grafo é três-colorível. Não é difícil fazer isso aqui agora, porque olha só, os vértices B, F e V do triângulo são base, né, do triângulo base, são coloridos com branco, fúcsia e verde, respectivamente. Bom, isso daí, veja, eu estou colorindo o grafo. O que eu quero agora é colorir o grafo. Tá? Independente da atribuição que eu tenha das variáveis, eu vou colorir aquele triângulo base B, V e F com essas três cores. Ponto. É o primeiro passo. Agora, direto, olha só. Os vértices W1, WI, WI barrado serão coloridos de acordo com o valor do literal. Também é bem direto, né? Ou seja, se o literal xi é verdadeiro, então o vértice associado é verde. Se o literal é falso, então o vértice associado é fúcsia. Simples assim. Falta colorir o quê? Aqueles vértices do P6. Né? E aí vamos a eles agora. Nota que, como as cláusulas são satisfeitas, concorda que naquele Gerrit das cláusulas tem ao menos um vértice ali verde? Porque tá aqui, ó. Eu estabeleci isso na coloração. Então, os topos das componentes cláusulas podem ser coloridos com todas ou com cada uma dessas distribuições entre todo mundo verdadeiro, ou um verdadeiro, ou dois verdadeiros. A gente tem que analisar esses casos agora. Tá claro? Eu quero concluir que o grafo é três-colorível. Eu estou vindo de cláusulas satisfeitas. Em si, as cláusulas são satisfeitas, então elas têm essas combinações aqui. Ou todos os literais ficaram verdes, ou verdadeiros, né? Ou um ficou verdadeiro, ou dois ficaram verdadeiros. E lembram como é que eu colori? O V e o F e o B estão coloridos. Esses vértices associados a essas variáveis já colori. Só falta agora eu colorir a base daquele P6. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só, se é uma cláusula desse tipo, em que cada literal ficou verdadeiro, o Gerrit associado é esse. Concorda com que eu consigo terminar a três coloração aqui de boa? Porque, olha só, assim, colori. Branco, fúcsia, branco, fúcsia, branco, fúcsia. Qual é a outra possibilidade agora? Pode ser que a cláusula seja assim, ó. Dois literais verdadeiros, um literal falso. Consigo três colorir? Aqui a três coloração também possível. Fúcsia, branco, verde, branco.
Outra possibilidade é essa. Um verdadeiro, 2 falsos. Também consigo terminar a coloração. Dessa forma aqui. Ou seja, eu estou analisando cada possível caso de cláusula sendo verdadeira. Aqui, 2 falsos, um verdadeiro, e o verdadeiro é o do meio. Acho que eu tinha feito 2 falsos, o verdadeiro está na ponta, né? Agora ele está no meio, tá? Tá aí a 3 coloração. Aqui é a parte, vamos dizer assim, que o P6 faz sentido para mim. Aquele P6 que eu botei lá no início, apareceu magicamente, me auxilia a estabelecer esses casos. Sim, a fórmula é satisfeita, então tem algum verde aqui em cima. Então é possível terminar a 3 coloração. Não tem nenhum verde aqui em cima, então não é possível manter essa 3 coloração. Legal, né? E aqui, eu também fiz 2 verdadeiros, um falso, sendo o falso na ponta, agora botando o falso no meio. Né? Então, também está aí uma 3 coloração possível. Tá? Ok? Então, a 3 coloração está completa. A gente analisou todos os casos de cláusula sendo satisfeita. E para cada tipo de cláusula sendo satisfeita, o gadgetzinho associado a ele também é 3 colorível. Então, todo o grafo é 3 colorível. E você replica para os outros gadgets. Eu estou analisando todos os possíveis gadgets aí. Tá? Então, aqui está um exemplo, olha. É de 3sat, né? O grafo associado a ele e como é que eu estabeleci essas colorações de posse da atribuição de valores. E vice-versa, né? Eu poderia tanto pensar a partir da atribuição de valores a coloração ou a partir da coloração a atribuição de valores. Tá? Aí dou a volta. Tá legal? Beleza? Então vê o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, esse gadget aqui associa essa cláusula. Ficou todo mundo verdadeiro aqui no final das contas nessa atribuição. Então esse aqui ficou verdade, esse aqui ficou verdade, esse aqui ficou verdade. E está dentro daquele mundo que eu estabeleci de possível valor de gadget, de cláusula, e como é que fica a coloração associada. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu tenho o x1 negado verdade, né? x2, x3 negado falso. Então aqui está falso para os outros dois. Mas beleza, tem uma condição ali tendo sido satisfeita. Então está dentro da 3 coloração. Tá? Legal? Acabou aqui a aula. Essa é uma redução de NP-completude não tão direta. Ela é menos direta do que a gente viu de conjunto dependente. De 3sat para conjunto dependente, que a gente viu na aula retrasada. Né? Então ela é importante para vocês verem como, quando a gente monta um gadget assim, você tem que pensar na solução do seu problema e com a relação do problema SAT que você tinha. É importante esse pensamento. Tá legal? Tá claro? Alguma pergunta? Tem problema de otimização de coloração também? K coloração com o menor K possível? Sim, na verdade você quando tem... Mas esse problema já é difícil, entendeu? 3 coloração já é difícil. Se 3 coloração já é difícil, K coloração é difícil. Para cima, 2 coloração é fácil. Tá? Beleza? Então tá, gente, vou encerrar aqui a gravação. Foi um prazer. Show!